Nós recebemos aqui conosco a Marisa Cristina Gergen, ela que é diretora do Instituto Estadual Estrela da Manhã, o IEM, é uma das escolas aqui da região que forma professores, e nós vamos saber um pouco mais sobre a procura da juventude por o curso normal, pelo magistério, por esta formação nessa data tão especial. Professora, diretora, bom dia, prazer tê-la aqui conosco, parabéns pela data. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. A nossa escola é a única escola exclusivamente de ensino médio curso normal. Nós temos 4 escolas de formação de professores na região, né? Tem o Scalabrini de Encantado, o Castelo Branco de Lajeado, Pereira Coruja de Taquari, desculpe, e a nossa, então, de Estrela. E a nossa, então, é exclusiva. Nós temos também um alojamento, que também a procura também aumenta em função do alojamento que nós temos para os alunos que não têm como se deslocar toda semana. E a procura continua grande. Nós temos 2 turmas de primeiro ano, 2 turmas de segundo ano, 2 de terceiro ano. E nós temos ainda à noite o curso de aproveitamento de estudos, que é para as pessoas que já têm ensino médio e buscam só a formação magistério. Então, nós temos uma turma de primeiro ano e uma de segundo do aproveitamento de estudos também. Então, a procura continua grande na nossa escola. A escola tradicional, professora Marisa, quanto tempo existe o Instituto, né? E se tem um registro de quantas pessoas, quantos alunos passaram por lá ou se formaram no Instituto? Ontem foi uma data especial também para nós. Ontem, o Estrela da Manhã fez 65 anos. Ontem foi a data. Ontem, 65 anos de Estrela da Manhã. De curso normal, em maio, a escola fez 35 anos de curso normal. Mas como Estrela da Manhã, ontem, 65 anos. E os nossos alunos ontem fizeram todo um resgate, fizeram vídeos. Foi uma tarde muito produtiva com esse resgate da história da escola um pouco. Quantidade de alunos, assim, neste momento não teria como informar, né? Mas cerca de 50 alunos por ano que nós formamos, né? Este ano, nós estamos com 56 estagiários, 28 no primeiro semestre e 28 agora no segundo. Nós não conseguimos acompanhar todos os estagiários no mesmo semestre, porque são muitos, né? Então, praticamente para o próximo ano, nós teremos esse mesmo número de alunos estagiando. Então, são muitos professores formados. Mais meninas, professora? Mais meninas. Quantos meninos tem hoje, para nós termos uma ideia? Hoje nós temos 7 no alojamento, mas são 10 meninos no total. 10 meninos no total. Então, formando mais mulheres na área da educação. Justamente na temática do quadro Sem Preconceito desta sexta, aí a gente usou da data, né, que caiu nesta sexta-feira, porque muito recente se fala sobre as dificuldades da educação, a dificuldade dos profissionais que escolhem atuar nesta área. E nós ficamos felizes de saber que a procura, ela ainda é significativa. Eu falava para o Fabiano isso lá há 16, 17 anos, quando eu me formei no IEM, me formei professora há tanto tempo, a gente já tinha essa preocupação de que se haveria essa procura tão significativa quanto eu fiz lá uma prova de seleção, viu, Fabiano? Para entrar, tinha prova de seleção. Porque havia um número grande, expressivo, né, de procura por esses alunos. Os desafios destes alunos, professora, que estão saindo da formação para ir para a prática nos dias atuais, quais são? Desafios muito maiores agora em função da pandemia, né? Porque daí ainda tem a questão dos meios digitais, de como atuarem em sala de aula, tendo toda essa demanda, né? Então, os desafios são grandes. Nós sabemos que, em função da pandemia, a turma que fez o estágio há 2 anos atrás fez praticamente todo o estágio no remoto. Quer dizer, iniciaram no presencial e tiveram que passar para o remoto. A turma que iniciou este ano, iniciou no remoto até passar agora totalmente para o presencial. Então, os desafios maiores são, né? Como eu vou trabalhar com os alunos dentro dessa nova perspectiva, né?
tem os meios digitais, como atingir os alunos. Nós sabemos que a maioria das famílias dos anos iniciais não conseguem acompanhar os alunos, então essa busca de como trabalhar com essa nova geração é o maior desafio nesse momento, né? Então, o recriar, né? Então, é um desafio bem grande, sim. Para nós, professores, também. Porque a maioria, nós não estávamos acostumados a trabalhar desta maneira e, às vezes, até parecia um monólogo, né? A gente falando diretamente com a câmera, os alunos ficavam com a câmera fechada. Então, às vezes, nós não sabíamos, né, até que ponto estávamos atingindo os alunos ou não. Claro que a nossa realidade ali da escola é um pouco diferente, né? 98% dos alunos tinham como acessar as aulas, né? Eu acho, 3 alunos só que buscavam na escola o meio físico. Os outros todos, né, conseguiam. Sabemos também da dificuldade das famílias em ter um aparelho. Às vezes, o computador teria que servir para 2, 3 filhos, né? Então, na nossa escola, a realidade é de aula manhã e tarde, então é exclusivo, né? Então, os nossos alunos, eles têm dedicação exclusiva. E nós sabemos o quanto foi puxado para eles e para os nossos professores também, né? Da quantidade de trabalho que eles têm. Estamos conversando com a diretora do Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã, professora Marisa Cristina Gerg, ele perguntar sobre a paixão, né? Muito se fala da questão do professor, que é uma profissão, evidentemente, mas a vocação pelo ato de ensinar, né? Estar em sala de aula. Você já tem percebido que os que entram na atualidade agora, né? Os que entram agora para buscar um curso normal, o magistério, entram com uma mentalidade diferente, de que talvez estejam indo muito mais para ter uma profissão, ou ainda tem na veia, no sangue, a vontade de ser professor, né, se comparado com anos anteriores? A procura, nós sabemos disso, a procura pela escola também. Muitas vezes, né, e a maioria dos alunos dizem, eu não quero ser professor, mas eu quero vir para cá e eu quero estudar. Claro que com as práticas, né, segundo ano eles já começam com práticas na educação infantil e eles começam a perceber o quanto é importante, o quanto é cativante estar em sala de aula. E os relatos das meninas agora do 3º ano, que voltaram do mini-estágio, que fizeram o mini-estágio presencial, muitas delas falaram, eu não imaginava que eu ia gostar tanto de estar em sala de aula, de ver os pequenos ali, o olhinho brilhando. Então, assim, muitos voltaram apaixonados. Claro que nós sabemos que muitos vão terminar o 3º ano e não vão seguir, mas a maioria segue. Então, os nossos alunos têm principalmente nas práticas, é onde eles realmente se apaixonam ou não. É onde eles têm certeza do que eles querem ser ou não. E eles têm essa opção, né? Professora, aproveitar a sua vinda aqui, toda significativa, e a simbologia, inclusive, de ter sido ontem aniversário do Estrela da Manhã, para falarmos sobre o alojamento, né? A escola se mantém de um jeito diferente, com o internato, que já tem o carinho da comunidade. Todo mundo sabe, né? Quando a gente fala do Estrela da Manhã, lembra com muito carinho do internato, porque o internato, todo mundo conhece alguém que esteve lá, né? Ou alguém da família, ou um vizinho, ou um amigo. E como que o internato também se organizou nesse período de pandemia para seguir formando professores e mantendo essa estrutura? Foi bem difícil agora o retorno, né? Porque o nosso desafio maior do retorno era o alojamento. Né? Então, não teria como voltar. E o turno integral também, porque como eles têm aula manhã e tarde, não teria como eles terem aula de manhã, à tarde ficarem no remoto e à noite ficarem no alojamento. Então, foi o último passo e nós retornamos com eles agora, final de agosto. Então, foi um repensar diferente. Nós não poderíamos ficar com todas as meninas no mesmo quarto, porque conforme as orientações que nós recebemos, no alojamento eles não precisam usar a máscara. Então, dentro do quarto, só que se eu vou dividir o quarto com alguém, já fica difícil, né? Porque nós sabemos a realidade. Daqui a pouquinho eu estou mais próximo, né? E pode ter o contágio. Então,
nós tivemos que reorganizar o alojamento para poder receber os nossos alunos. Nós estamos com eles desde o final de agosto. Nós retornamos só com o primeiro ano, para eles entrarem dentro do ritmo, porque eles não conheciam nada da nossa escola. Então, primeira semana foi só primeiro ano, a segunda semana, primeiro e segundo. E terceiro ano, a terceira semana voltou o terceiro ano, porque eles já tiveram um ano de vivência. Então, nós retornamos aos poucos para que eles entrassem no ritmo e mantessem, né, todo o distanciamento, todos os cuidados, os protocolos que nós precisávamos. Então, por enquanto, está tudo ok. Nós estamos com 84 alunos no alojamento hoje, né? Geralmente, nós temos em torno de 104, 105 ali, a nossa capacidade máxima. Mas, no momento, em função dos cuidados e dos protocolos, nós estamos com 84 alunos. Os outros continuam no SEMI, né? Eles vão para casa no período da noite, né? Essa questão do internato, hoje ele é basicamente de alunos do Vale do Taquari ou tem alunos de fora? Na verdade, precisa ser do Vale, né? Precisa ser. Por quê? Agora, as práticas não podem mais ser fora do Vale, né? Antes, a gente até conseguia. Nós temos alunos de Brochir, mas fica para a coordenadoria ali de Montenegro. Só que eles precisam fazer o estágio dentro da terceira coordenadoria, então dificulta um pouco. Claro. Eles até conseguem vir estudar, mas no momento do estágio vai dificultar. Eles vão precisar escolher ou buscar uma escola dentro da terceira coordenadoria. Essa é a dificuldade maior para nós recebermos pessoas de fora do Vale. Mas nós tivemos. Venâncio já fica também para a coordenadoria de Santa Cruz do Sul, né? Nós temos alunos de Venâncio, nós temos alunos de Vespasiano, de Dois Lajeados. Então, é de todo o Vale, né? Quando nós falamos da educação, nós lembramos, e na escola pública, por muitos anos se enfrentou, né, dificuldades de alguns professores, de algumas áreas específicas. Como que o Instituto, que forma professores que depois poderão atuar na educação infantil ou se especializar em qualquer outra área, em qualquer outra licenciatura, vê essa demanda, assim, os alunos que estão lá e que vão seguir na educação, pendem para a educação infantil, já desejam seguir uma área específica? Alguns alunos já estão se direcionando direto, assim, vão direto para a área das licenciaturas, mas nós temos muitos que não querem licenciatura e vão também buscar medicina veterinária, odonto, e nós sabemos que eles podem buscar realmente o que eles quiserem, né? Saindo dali, eles podem buscar. Mas os que estão terminando o magistério agora, a procura está muito grande, principalmente pelos municípios, professores para educação infantil e anos iniciais, que é a formação que eles saem com a qualificação para anos iniciais e educação infantil. Então, muitos municípios já ligam para nós perguntando: tem algum aluno que não está trabalhando, nós precisamos para contrato. Então, a busca está bem grande, mas eles não se diferenciam muito assim, se é educação infantil ou anos iniciais. Antes, quando falamos dos desafios, né, especialmente para os alunos, importante lembrar os desafios para os professores de um curso normal de magistério, né? E aí, nesse quesito, a turma lá do Estrela da Manhã também teve que se adaptar. Muito. As adaptações, né, foram para todos. Então, foi um período difícil, mas os professores deram conta e são maravilhosos, né? Eles conseguiram vencer essa barreira, atingir os alunos. Claro que nós sabemos, né, que nem todos os alunos conseguiram acompanhar. E essa era uma procura muito grande dos pais. Quando volta ao alojamento, porque os nossos filhos em casa não estão conseguindo acompanhar e ter a qualidade do presencial. Então, agora que nós retornamos para o presencial, a gente percebe o quanto foi importante, tanto para os alunos, para nós, professores também, né? Claro, nós temos alguns alunos que continuam ainda no remoto. Esse é outro desafio, né? O professor precisa deixar o link da aula aberto e atender os que estão em casa e os presenciais ao mesmo tempo. Então, esse também é outro desafio, né? Que às vezes o quadro não aparece direito, então fotografa o quadro depois, coloca lá
na plataforma, para quem está em casa, né? Para eles também não perderem a qualidade dos alunos que estão no presencial. Esse é um desafio bem grande para os nossos professores também. Professor, enquanto falava da possibilidade do aluno estudar no Estrela da Manhã e depois seguir na área que quiser e ter esta formação como base do magistério, do curso normal, eu fiquei imaginando agora quantas famílias nos acompanham, os filhos estão encerrando o ensino fundamental, não sabem ainda qual passo irão dar no próximo ano, se discute a temática do curso normal, se fica na dúvida, inclusive de como vai ser, né? Será que a formação ela é suficiente como base para outras carreiras? Gostaria que a senhora também deixasse essa mensagem para estas famílias, porque esse período agora, novembro, dezembro, né, as famílias estão fechando essa decisão, né, que provavelmente já vem discutindo há um tempo, mas tomando essa decisão com esse adolescente, com esse jovem, e a possibilidade de fazer uma formação na área da educação. Sim, nós estamos diariamente recebendo ligação, né, de pais querendo saber informações sobre a escola, querendo visitar. Então, a procura está sendo bem grande, né, em função disso. Como que funciona, né? Então, a nossa escola é ensino médio, então eles têm todas as disciplinas do ensino médio, e mais ainda as de formação para o magistério. Então, por isso que nós falamos, os nossos alunos são guerreiros, porque são muitas disciplinas, é muito puxado. Eles têm aula segunda à tarde, terça, quarta e quinta, manhã e tarde, e sexta de manhã. Então, o volume de aula é grande, mas nós percebemos que os alunos, eles mesmos, eles conseguem se organizar melhor, né? Eles têm grupo de estudos, eles vão se organizando dentro de um calendário. Essa organização acho que faz o diferencial, mesmo se eles não quiserem depois ser professor, mas a questão da organização, eles precisam se organizar para eles dar conta de todas as disciplinas que eles têm. Então, este eu acho que é um diferencial. Que bacana a gente poder trazer esse conteúdo, né, essa temática no dia do professor. Muito bacana saber que temos uma escola de formação, né? São 4 aqui, mas a Estrela da Manhã com um regime também de internato. Importante lembrar, professora Marisa, que é tudo gratuito ou os alunos pagam alguma taxa? A escola é estadual. Para o alojamento, né, em função da demanda ser grande e eles têm todas as refeições ali com nós, os pais fazem uma contrapartida, né? Mas Sim. isso é com o CPMC e eles que decidem, então, qual vai ser a contrapartida, né? Durante todo esse tempo de pandemia, não houve nenhuma contribuição. Legal. A gente fica feliz, né? A Aline que passou lá pela Estrela da Manhã. Eu também tenho na minha formação magistério, né? Daqueles corajosos, assim, um dos primeiros meninos a estudar magistério aqui em Lajeado, na época no Madre Bárbara. E hoje já não tem mais o curso normal, né? Mas tive o início da minha formação aqui no Madre Bárbara, depois me mudei de cidade, mas terminei o magistério. E falo sempre isso, né? Antes do jornalismo, a minha primeira opção foi a sala de aula, tanto é que continuo até hoje, né? Sendo professor, mas com todos os desafios, né, que mudaram. A professora Marisa falava aqui das aulas, né? Tive essa experiência, né? E ainda tendo essa experiência de olhar para o computador para atender o aluno de casa e o presencial, né? Às vezes eu esqueço do presencial, às vezes esquece o computador. Então são os desafios que a gente tem pela frente aí com essa pandemia. A gente teve que também inovar e certamente outros grandes desafios que sempre o professor terá pela frente, hein? Mas que precisa e muito ser valorizado. Não só financeiramente, né? De respeito, de condições de trabalho. Claro que o financeiro ele é importante, ele é fundamental, tem que se pagar melhor os professores, mas acima de tudo, me parece, Aline e professora Marisa, que a gente tem que resgatar aquela questão do respeito, né? O professor, que a gente tinha um pouquinho de medo até, né? Porque é professor, né? Hoje parece que está muito banalizado o fato, né? Professor, não, nós temos que voltar a ter o respeito, como o respeito por todas as pessoas, enfim, por essa profissão tão digna e que forma outras profissões. É importante isso.
todas as outras, né? Isso. Todas as outras profissões passarão por um professor. E nós lembrávamos sobre isso recentemente numa comunidade, né? Quando nós tínhamos o professor, especialmente aqui nas nossas comunidades de interior, este ser era tratado de uma forma diferente, não é? E isso foi se perdendo um pouco, tomara que esse resgate aconteça. Fico muito feliz de saber que a procura pelo Estrela da Manhã continua elevadíssima, né? Falo sempre com muito carinho, fez parte